hoje com a diretora executiva da ABAG, desculpe, a Gislaine Balbinot, onde a gente vai falar sobre o trabalho da ABAG e os desafios das mulheres no agronegócio. Gislaine, bom dia. Bom dia, Tavinho. Um prazer estar aqui com você novamente. Estou dando risada aqui porque eu troquei. Em vez de falar ABAG, eu falei ABAB, mas é para babar mesmo do trabalho que a ABAG faz, porque é um trabalho sensacional. Né? Tavinho, Escapou aqui, mas foi sem querer. Né? olha, você já está antecipando aí, porque essa semana a BAG completa 30 anos. Gente, 30 anos de Dia, muita história que a gente dia conhece. 10 de março de 2023, são 30 anos de trabalho aí. Bom, e essa é uma semana especial aí para as mulheres que estão envolvidas no agronegócio. Conta um pouquinho para a gente, aí a gente segue o papo, a prosa. Pois é, olha, nesses últimos anos, a gente viu aí essa revolução acontecendo no agro com a presença feminina, né? Com reconhecimento, né, dessas mulheres num trabalho diário aí do agro, que antes talvez não fosse tão percebido, né? E nos últimos anos, aí desde 2016 mais ou menos, quando a BAG chamado aí pelo Transamérica, né, resolveu fazer o primeiro levantamento do perfil da mulher no agronegócio. E foi aí uma descoberta incrível, né, da participação da mulher, do interesse dela por gestão, por tecnologia, por aprender, por buscar mais conhecimento, né, e também a disposição de participar desse setor espontaneamente, né, não necessariamente porque herdou terra ou, né, precisou fazer parte, mas muitas ingressaram no agronegócio porque realmente gostavam de fazer parte disso, né? De trabalhar com um setor que nós sabemos sempre foi de natureza muito masculina, né? Mas agora a gente vê despontar aí várias mulheres no trabalho, na lida no campo, né? Nas fazendas, mas também nas indústrias, né, em toda a cadeia produtiva, aí, uma longa, extensa e complexa cadeia produtiva que nós temos, todas elas tem a presença da mulher fazendo parte aí desse trabalho, que é fantástico. Elaine, fala um pouquinho para a gente. Você já falou um pouco dessa evolução e você citou uma coisa que é muito importante. Muita gente pensa que elas estão só no campo, trabalhando no campo. Muita gente pensa que elas só estão na agroindústria, processando produtos a partir de produtos básicos que vêm do agronegócio. Muita gente acha que elas estão só na administração de fazendas ou de grandes negócios ou de agroindústria. Não é só, elas estão em todos os setores hoje. E elas têm um papel importante e predominante, porque, inclusive, quando elas vão pegar um pouco mais pesado para utilizar máquinas e equipamentos, existem linhas especiais que algumas empresas têm, praticamente todas hoje já, para produzir máquinas e equipamentos especiais com uma adequação mais adequada à forma da mulher trabalhar, né? A mulher trabalha de um jeito mais delicado, o homem é um pouco mais bruto, isso é fato, não vou nem descrever. Tanto que o homem pensa de um jeito diferente, a mulher de outro completamente diferente. Os dois trabalham em conjunto, mas são jeitos de executar as tarefas que são completamente diferentes. Como o mundo sempre foi machista por excelência, o domínio dos homens, muita gente estranha isso e acha que as mulheres não têm. Mas hoje elas estão na construção civil, elas estão em todo o ramo, estão dirigindo ônibus, tratores, grandes máquinas do agronegócio, na agroindústria. E é que as pessoas não olham a história e veem o que aconteceu. Por conta de grandes guerras que nós tivemos no século passado no mundo, os homens foram levados para combater, primeiro os soldados, depois os da reserva, depois os mais velhos. E a sociedade foi ficando terminantemente feminina, com as mulheres assumindo o papel dos homens e muitas ficando viúvas, né? São milhões de viúvas que perderam maridos, filhos ou pais, etc. e tal, por conta das guerras. E aí elas entraram na indústria, foram produzir aviões, tanques de guerra, foram produzir carros, foram cuidar do dia a dia, além da coisa da casa. Mudou completamente, né? Acho que o século passado foi o grande século de mudança. E aí entra também na questão do agronegócio, porque antigamente todo mundo só pensa na mulher como aquela esposa do colono que ajudava ele a carpir a roça ou alguma coisa. Isso é antigo demais, gente. Não é mais nada disso, né?
Gislaine? Exatamente. Eu vou te contar uma questão até pessoal com relação a isso, porque eu tenho mais duas irmãs. Meu pai tinha fazenda no Rio Grande do Sul, e depois nós mudamos para o Mato Grosso. E ele me ensinou a dirigir caminhão, né? E eu comecei a dirigir caminhão muito cedo, até antes de ter carta, né? Então, com 17, 18 anos, eu já dirigia carreta. Eu ajudava ele, eu ia dirigindo um caminhão, ele dirigindo o outro, e assim a gente transportava o gado, né? E depois produtos. Então, assim, porque ele precisava de ajuda, né? E eu gostava daquilo. Então, quando eu fiz faculdade, né, eu fiz jornalismo, então eu falei, bom, olha, se eu não der certo no jornalismo, pelo menos já tenho alguma outra profissão, eu posso ser caminhoneira, né? Porque aí facilitava já a minha vida, porque eu já tinha meu pai já tinha me ajudado, né, a me ensinar e mostrar para mim que eu não tinha limites, eu podia fazer o que eu quisesse fazer. E eu acho que isso é muito a gente vai muito pela necessidade, muitas vezes, né? Meio Você caminho andado numa enfrenta. profissão, né? Você tinha meio caminho andado. Se Exatamente. não der Então, certo nessa aqui, eu eu já, vou. Eu já já, engreno na é, outra e tá tudo é certo. sempre bom ter uma segunda opção, uma terceira. É. Mas você sabe, Tavinho, que assim, acho que muitas empresas preferem empregar mulheres em determinadas tarefas, né, que exijam delicadeza, principalmente a indústria de máquinas tem muito isso, né, que exijam delicadeza para tratar daquele equipamento ou que exijam mais atenção, né? Então isso é muito da característica, né, de cada indivíduo, né? Às vezes E a a gente até, personalidade da mulher tem às vezes isso, a né? gente até quando vê uma atitude grosseira por parte de uma mulher, às vezes por defesa própria e necessária em relação a alguma outra atitude que aconteceu e de forma desrespeitosa, a gente até se surpreende um pouco, né? Porque na verdade ela está se defendendo, mas a mulher por natureza ela é delicada e muito mais delicada que o homem. Agora conta para mim quantas mulheres trabalham no agro? Existem estatísticas? Vamos falar aqui no Brasil, né? A gente não tem exatamente números, né? Porque as pesquisas elas são mais qualitativas do que quantitativas, né? A gente não sabe exatamente um número, mas assim, no campo a gente tem uma ideia pelo IBGE de mais de 1 milhão de mulheres trabalhando dentro das fazendas, né? Mas é muito difícil a gente ver essa proporção, porque nas pesquisas, inclusive agora nós participamos com o grupo de agroligadas lá do Mato Grosso, em 2021, mas também foi qualitativa, né, no sentido de ver a questão mais comportamental e de necessidades da mulher dentro do processo, tanto na indústria, né, como na produção. E aí Mas, rompendo barreiras, né, e preconceitos, né, exato, porque você mesmo exato. contou a sua história aí, que com 17, 18 anos você já dirigia carreta ajudando o seu pai lá nas fazendas no Mato Grosso. Eu imagino que tinha muito marmanjo que olhava meio feio para você, né? Que negócio é esse? Hã? Teve uma época, teve um episódio assim que eles falavam pelo rádio, né? E aí um perguntou assim, mas quem é que está dirigindo o caminhão do gaúcho? Porque achou estranho, né? E eu baixinha, né? Só aparecia a cabeça ali, não conseguia nem ver quem era, né? Ah, e Mas naquele tempo você sofria por ser baixinho, porque eu também sou baixinho. Então, porque naquele tempo você não tinha. Esses caminhões de hoje, quando você entra hoje, todo nossa, automatizado, você pode ser do tamanho que você for. Você senta na tamanho que quiser. cabine, ela regula tudo automaticamente para você, a altura do assento, retrovisor, tudo. É como É se você não praticamente um fosse. automóvel, quase, né? As facilidades que tem. Antes era caixa pesada, caixa leve, era complicado, né? Esse câmbio seco. Vamos lá, vai. Para frente. Vem cá. Para a gente terminar, que eu sei que você está com o tempo over aí, conta para mim o que é ser mulher no agronegócio. Para você. Agora eu quero um depoimento pessoal. Eu acho que é ter resiliência, sabe? Ter. Muitas vezes a gente passa por situações bem delicadas, assim, né? Até constrangedoras, né? De precisar provar o tempo todo a sua capacidade, né? Então,
Às vezes você tem situações de machismo realmente e que você precisa ter resiliência para enfrentar. Não é diferente de outros setores, eu acho que isso é um desafio da mulher, né? Eu acho que a gente precisa ter sabedoria, sabe, para lidar com essas situações e enfrentar elas como você enfrenta várias na vida, né? Mas a gente sabe que essas coisas estão paulatinamente mudando, né? Graças a Deus, eu acho que a geração da minha filha, das outras mulheres que estão vindo aí à frente de nós, não vão precisar mais passar por isso, né? Não vão precisar ficar provando o tempo todo a capacidade por ser mulher, mas por ser um indivíduo no mundo que vem aqui para fazer algum tipo de contribuição, né? E eu acho que a nossa paixão pelo agro, eu acho que já está na mulher, porque ela é um ser que sempre se preocupa com a alimentação, se preocupa com o outro, né? Isso está na nossa característica como indivíduo. E contribuindo assim também com um mundo melhor, né? A gente está sempre preocupado com quem está à nossa volta, com os filhos, com a casa, né? E isso não deixa de existir porque a gente trabalha fora, né? Mas eu acho que essa resiliência nos ajuda a superar esses momentos que são mais difíceis aí de preconceito que ainda existe, né? A gente sabe que muitas mulheres ainda enfrentam isso no campo, enfrentam isso nas fazendas, com equipe, né? Dirigindo equipes com homens e a gente tem vários depoimentos aí ainda desses episódios, né? Que acontecem muito. Foi bom falar com você, parabéns aí por estar dentro e liderando o agronegócio. Parabéns à BAG aí pelos 30 anos da BAG esta semana agora. Você falou uma palavra aí que eu acho maravilhosa, que é o segredo da vida: resiliência, persistência, insistência, continuidade, não desistir. A resiliência, ela é fundamental para a nossa existência, quase que até rima, resiliência com existência, mas ela é fundamental para o seu dia a dia, para você encontrar um sentido na vida. E muito legal isso que você falou, porque ter resiliência não é ter que querer provar para qualquer pessoa, para um grupo ou para qualquer coisa, que você tem capacidade de fazer aquilo. Não, é que você tem capacidade de continuar fazendo, mesmo sendo derrotado às vezes e melhorando cada vez mais. A resiliência é que nos conduz pela vida toda. Quem tem resiliência vive mais tempo, vive mais feliz, faz coisas melhores pelo planeta Terra e pelas nossas vidas e daqueles que estão ao nosso entorno. Bom, para quem quiser saber mais sobre a BAG, é .abag.com.br. Valeu, menina, mais uma vez. Valeu. Obrigado pela participação. Obrigada, Tavinho. Um abraço. Outro. Tchau.